Enfrentamos desafios. Ok. É difícil ser trancado ali, deixado e autoridades saíram e deixaram com reclusos nas cenas. Mas nós, com a coragem, com a fé que nós temos, com a esperança, tudo cai bem. Eles, quando viram com o papel, pensaram que eu estava sendo transferido, tá vendo? Antes de ler um papel, e eu fiquei assustado neste caso, porque eu não tinha com quem posso falar e não conhecia ninguém, eu só me defendo com aquela folha que é o credencial. E eles não queriam ler aquele credencial, mas eles sabiam que estávamos a receber visita. Mas quando viram, talvez, a minha idade, esse é um jovem. Pá. Esse pode ser a visita. Essa maçaroca que se roubou lá, esse estava a se referir. Deus, espero que desperte a mente desses aqui que estão à espera de uma... Bem-vindo ao 94.5 MHz de frequência. Todos os domingos damos a voz a testemunhos de fé, transformação e esperança em Cristo. Histórias reais de como Deus continua a tocar vidas. Uma alma de cada vez. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Nifento 4.5. Estamos aqui hoje com dois grandes evangelistas, eles que vão se apresentar. Bom dia, seu nome, por favor. Sim, meu nome é Simão Frederico. Bom dia, eu respondo para o Zito Almeida. Este que é o nosso podcast dedicado à vida religiosa. Então nós vamos aqui procurar saber dos pastores que têm mais experiência nesta coisa, como tem sido essa coisa de alcance das almas. E vamos começar com uma questão muito relevante mesmo. Como e quando inicia essa paixão por alcançar almas que vocês têm? Sim, a paixão parte do nosso amor que nós carregamos de Jesus. Sim. E essas evangelizações têm sido num lugar propício ou não interessa o lugar desde o momento que a pessoa seja salva? De verdade, não tem um lugar próprio. Mas nós conseguimos passar em todos os lugares. Só desde que a pessoa receba a palavra, alcance a salvação. As evangelizações têm sido feitas em cadeias e hospitais. Sendo uma evangelização feita numa cadeia, qual tem sido os vossos desafios? Para uma evangelização feita na cadeia, nós sabemos que normalmente as cadeias são lugares que temos diferente tipo de pessoas com diferentes personalidades e formas de receber as pessoas. Então, quais foram os vossos maiores desafios até aqui? Foi grande desafio, sim. Porque nas cadeias, para chegar, para entrar, conseguir trabalhar, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil, sim, mas pela graça do Senhor, nós conseguimos entrar pela força dele. Até neste exato momento, antes, eles não tinham um tempo assim, cultuar livre, mas através da coragem que nós carregamos de conquistar os corações das autoridades, né? Neste caso, eu estou a falar do governo. Já conseguimos, já cada distrito ou cada lugar, o governo nos autorizou termos uma sala como um lugar de adoração. Diariamente, reclusos entram lá, cultuam, adoram o Senhor. Então, para nós, não foi fácil. Não é um lugar de brincadeira. É muito difícil de entrar e também não tínhamos acesso de tirar imagem. Tínhamos que interagir muito através do quê? Testemunhas, o fruto do trabalho que nós carregamos. Enfrentamos desafios. Ok. É difícil ser trancado ali e autoridades saíram e deixaram com reclusos nas cenas. Mas nós, com a coragem, com a fé que nós temos, com a esperança, tudo cai bem. Qual é a parte mais difícil de apresentar a Cristo a uma pessoa? Nós sabemos que as pessoas desconvertidas, elas têm a tendência de serem mais agressivas, de mostrar um aspecto de arrogância no que diz respeito ao cristianismo. Então, qual é a parte mais difícil de chegar? Olha, eu te apresento a Cristo Jesus como seu Senhor e único Salvador. Bem, assim como eu disse, primeiro você tem que ser conectado com Deus. Então, você nunca vai fazer algo sem ter a presença de Deus ao seu lado, neste caso. Então, nós, nas nossas saídas, não saímos só porque entendemos que temos que ir lá, não é?
Nós, normalmente, quando encontramos as pessoas, primeiro temos que ouvirmos o chamado. Perguntar ao nosso Deus se dá ou não dá. Porque, por exemplo, num tempo em que nós estamos, a nossa província não está bem, não sabemos com quem estamos a se interagir. É a mesma coisa, nós quando estamos na cadeia, imagina, nós quando estávamos a iniciar, nós entrávamos ali, falávamos, nós adorávamos, eles só ficavam só a nos reparar. É dali onde você tem que entender que, na verdade, eu preciso ainda do Espírito Santo dentro de mim para se manifestar naquele lugar. Então, é ali. Então, quando isso não há outra coisa a não ser se conectar primeiro com Deus, é aí onde você vai ter a resposta se dá para falar com essa pessoa ou não. Na missão em que nós estamos, encontramos-nos com pessoas agressivas. Pela graça de Deus, nós ainda primeiro buscamos a Ele para podermos ver se podemos exercer no lugar. Ok. Há uma questão aqui meio intrigante. Como nós vimos, né, na Bíblia, quando Jesus encontra-se com Pedro, ele disse assim: tu agora não mais serás pescador de peixe, mas sim pescador de almas, de homens. Então, neste caso, ele quis dizer que Pedro, de alguma forma, tinha que deixar a sua vida para seguir ao mestre. Então, eu gostava de saber se isso acontece também com os pastores ou nada a ver. Você só segue a Jesus e continua com a tua vida. Sim, porque de alguma forma é o que os pastores são hoje. Vocês são pescadores de almas. É isso. Por exemplo, começando nisso, respondendo essa questão, eu posso dizer que eu fui músico. Mas dali eu mudei da área através do chamado que eu falo sempre. Eu mudei do ritmo, mudei da área de gravar músicas mundanas. Eu agora gravo gospels. Uau! Isso para mim é muito fácil responder. Sim, eu quase estou lá, eu me focalizo muito na missão de Deus, porque eu fui chamado e eu não vejo como desistir. Ok. Sim. Mas quais são os desafios que o pastor reconheceu até agora de ser um pescador de almas? Porque nós sabemos que todo evangelista enfrenta desafios. Estás a gostar? Há muito mais para ouvir. Subscreva já o nosso canal Unires agora no YouTube e segue-nos no Instagram para não perderes nenhum episódio de 94.5 MHz. Sim, é sobre desafios que nós estamos a enfrentar agora com esta missão. A via de acesso. Quando nós estamos a sair daqui para o distrito. Para os distritos. Sim, está cheio de cova, inundações, conforme a nossa província. A estrada dificulta. Então, com isso, o medo, o susto que nós estamos a ter, né? Mas, mesmo isso, nós estamos a tomar coragem. Porque nem próprio Jesus também, ele tomou coragem para salvar o mundo. Ele sofreu e passou muitas circunstâncias, mas não que isso, ele não abandonou. Quando estamos a ver, quando ele estava a carregar a cruz, pessoas estavam a cuspir, estavam a bater, mas Jesus, com aquela cruz, insistiu em carregar. Então, ele não deveria voltar. Então, mesmo com os assustos que nós temos, com esses desafios que nós temos, mas nós ainda vamos continuar. Okay. Por exemplo, semana passada, há 2 semanas atrás, terroristas estavam a atacar na Jua. Então, na mesma semana que nós estávamos a sair para Anquabe. Mas quando chegamos lá em Anquabe, também não dormimos bem. Do outro lado estavam a passar. Isso é um desafio que nós estamos a enfrentar, mas temos coragem ainda de continuar com a mesma missão. Mas, falando de coragem, há aquelas pessoas que aceitam mesmo a Cristo Jesus como seu Senhor e único suficiente Salvador. E que elas resplandecem mesmo a Cristo em sua vida, mas de alguma forma não sentem-se confortável em sair e espalhar o Evangelho para certas pessoas, talvez pelo medo do julgamento das pessoas ou
por medo de perder algumas amizades, como se posicionar em meio a esse sentimento que cresce dentro? Porque eu posso amar a Cristo e ser crente, mas eu também tenho um certo receio de chegar ao meu amigo e falar: olha, Jesus te ama, você precisa parar de fazer isso, mais isto, mais isto. Como se posicionar? Quando estamos a olhar a vida de Jesus ou dos profetas, também eles foram humilhados. Então, a humilhação nunca vai parar. Por você carregar a palavra ou carregar o amor de Deus. Por mais que as pessoas te humilham, ainda vamos continuar com aquela nossa chamada, com aquela nossa firmeza de levar o evangelho para já outras pessoas, nos confins da terra, pessoas que não conhecem. Porque este objetivo desta missão, deste programa da prisão, é levar o evangelho para as pessoas desesperadas, que estão ali nas celas, para consolar os corações, para ensinar que, olha, aqui não é um lugar eterno. Já falamos dos desafios, dos medos, mas em meio a tudo isso, o que é mais gratificante, o que é bom de se ver para vocês como evangelistas, quando vocês transmitem a palavra, o que mais vos agrada? Quando nós estamos a transmitir a palavra, conseguimos ver alguns sinais. Primeiro são sinais do arrependimento, de mudança dos nossos irmãos. Pela primeira vez, quando iniciamos com a missão, né? Era difícil, como a gente falou, né? Era difícil entrar numa cela, adorar, só você encontrava toda a cela silêncio. Ninguém respondia. Tá vendo, né? Pregar, só barulho. Ninguém ficava atencioso para ouvir. Mas pela graça do Senhor, agora nós oramos muito, jejuamos muito. Porque quando chegamos no lugar, no sítio, e a pregar a mensagem, conseguimos notar que este povo, através do fruto do arrependimento, o clamor, o choro que está a existir ali na cela, na nossa presença quando nós chegamos, quando nós estamos a pregar. E também conseguimos notar que o nosso programa traz fruto através do quê? A liberdade do povo, as solturas do povo. Por exemplo, nas femininas, nós, quando iniciamos lá, encontrávamos cheio de mulheres. Encontramos o número, uma vez citei, 72 mulheres. Mas neste exato momento são 8 mulheres. As outras já alcançaram o quê? Soltura, a liberdade. Então, eles começam, muda-se o comportamento ali mesmo. Se arrependem-se através da palavra que nós estamos a ensinar. Então, são um fruto que nós conseguimos ver no meio da palavra que nós estamos a demonstrar, ou a compartilhar, ou a ensinar. Sim, respondendo a essa questão, eu também queria acrescentar um pouco. Bem, na verdade, nos faz muito feliz. Por exemplo, o irmão Simão aqui quando disse que até agora o número que encontramos no ano passado não é o número que nós encontramos lá. É muito mais que quando eles saiam das cadeias, chegam nas igrejas se apresentar. Uau. Tá vendo? A pessoa sai da cadeia desesperado, mas através da palavra que recebe, sai da cadeia, vem se apresentar na igreja. Quer dizer que aquela palavra lhe salva a partir dali na cadeia. Então, quando vem alegrar, a vir testemunhar na igreja, nós ficamos felizes. Tá vendo? Por exemplo, agora quando entramos nas cadeias, quase todas as celas que nós passamos agora, nos recebem com louvores agora. Aquelas que nós encontrávamos ali em silêncio, quando nós falávamos até todo o tempo de 45 minutos, só falávamos até o tempo acabar. Eles só nos olharem. Mas agora, só na nossa entrada, são louvores. Por que não me sentir feliz? Então, é por aí. Então, nós, falando de verdade agora, as mudanças, o fruto está o que nós estamos a semear. Esse é o tempo de a gente colher. Ok. Sim, então, é mais disso que nós ficamos felizes quando estamos a ver nossos irmãos, quando saiam da cadeia, procuram a igreja. Quer dizer, que aquela palavra não deixa dali. Quer dizer, a salvação lhe tira a partir dali onde ele estava detido. E aquelas palavras que nós ensinamos, eles saiam com aquela palavra e colocam na mente e seguem na igreja. Porque é lá onde vai crescer a palavra na mente, nos seus corações. Porque é lá onde vão receber a salvação. Não porque, por exemplo, nós não batizamos lá dentro. Mas quando eles se apresentam na igreja, recebem um batismo. É onde recebem a salvação. Sim.
Ok, mas há uma coisa, como manter-se firme a Cristo em meio às tribulações, porque nós vimos na Bíblia muitos profetas, muitos personagens que mesmo em meio a tribulações eles manteram-se firmes. Por exemplo, estamos a falar de Paulo e Silas. Quando eles encontravam-se encarcerados, mesmo sabendo que no dia seguinte eles foram condenados à forca, perto da meia-noite eles adoravam, oravam, mesmo sabendo que o que me espera amanhã é morte. Mas há quem não consegue, manter essa firmeza, há quem não consegue, desculpa Deus, mas eu não posso continuar e retroceder. Como manter-se firme que nem esses outros profetas da Bíblia? Por mais que estamos a enfrentar já perigos, mas o Senhor, como nosso bom pastor, como a nossa dianteira, nós estamos a ter fé que esta missão não é a nossa missão. Se não é nossa missão, o Senhor está aqui conosco a nos dirigir, a nos afastar do perigo, a nos guiar até no destino onde estamos a compartilhar a mensagem. Então, todo crente, todo que é evangelista, são 2 pontos que ele deve ter. Fé e confiança no Senhor. Ok. E o Senhor está acima de tudo. Uma vez que estávamos iniciando o distrito de Chiure, eu fui recebido mal, posso dizer. Porque eu deixo o meu grupo ali. São um dos desafios de ser evangelista. Sim, eu deixo o meu grupo ali onde nós hospedávamos, ali naquela residência. De manhã eu estava a carregar o material para ir entregar lá, já que não poderíamos ir carregados, estava a ir entregar lá e apresentar o credencial. Sabe, logo que eu estou a entrar, uma coisa muito, muito triste é que, por exemplo, essa pergunta que eu poderia desistir. Chego ali, os homens me viram, não sei, de mão vestido, não sei o que lá, me recebem com a algema. Eles, quando me viram com o papel, pensaram que eu estava sendo transferido, tá vendo? Pensaram que eu estava sendo transferido da esquadra para ali na cadeia, neste caso. Me empurraram do portão, sem me despertaram o que eu trouxe lá fora, até lá no quintal. Estou a entrar, me fazem sentar à força. Antes de lerem um papel, e eu fiquei assustado neste caso, porque eu não tinha com quem posso falar e não conhecia ninguém. Eu só me defendo com aquela folha que é o credencial. E eles não queriam ler aquele credencial, mas eles sabiam que estávamos a receber visita. Mas quando viram, talvez, a minha idade, esse é um jovem. Pá. Não pode ser a visita. Essa maçaroca que se roubou lá, esse estava a se referir. Deus, espero que desperte a mente desses aqui que estão à espera de uma visita. E, de verdade, não demora, está a vir aquela... É a diretora da ação social da lei do Distrito de Chiure, está a entrar ali, me repara. Uma senhora que eu nunca me avistei na vida, ela veio diretamente e leva aquela folha. Esse papel é aquele que eu queria assinar. Disse, não, esse jovem que trouxe aqui. Então que leva aquele papel, está a ver lá o carimbo do boss, a assinatura do diretor provincial. Disse, quem trouxe esse papel? Disse, esse jovem. Disse, esse jovem como? É essa visita que nós estamos à espera aqui. Olha, eu já estava quase algemado assim, com a cadeira que eu estava sentado ali mesmo. Ali tinham que me tirar, eu disse, graças a Deus. Não sei quantas vezes ele tem que me pedir desculpas. Eu disse, não é nada. Esse é o desafio que nós temos. Eu sabia, por onde que eu passo, eu sei que sempre vai acontecer essas coisas. Julgamentos. Porque, por exemplo, quando estamos aqui em Miese, na cadeia provincial, ali nós entramos, parece, nós somos reclusos. Porque entramos, nem aqueles agentes da polícia não entram ali na cela. Nós entramos e eles nos trancam, ficam ali fora. Imagina, você fazendo a primeira vez, estar a reparar pessoas ali estranhas. Estamos num tempo que estavam sendo recolhidos ali Shababs. Você não conhece quem é ali Shabab, quem tem coragem de matar, quem veio através de violar, quem veio através daquilo. E nós não perguntamos nessas coisas, só focalizamos-nos na palavra apresentar de a Cristo. É mais ou menos isso. Muita coisa está a acontecer. Então, o que nos faz feliz agora quando entramos, tanto aqueles que nos reparavam, se parece que esses só estão a fazer barulho, espero que eles acabem de saírem daqui. Logo na nossa entrada, estão aí louvores. Ok, isso é bom. Sim. Mas, para aquela pessoa que diz o seguinte, eu não quero continuar desta forma, eu quero esse Cristo
mas eu não sei como me achegar a ele. O que vocês diriam para aquela pessoa que está em casa a ver este podcast e quer mudar a sua forma de ser e quer ter mesmo um reencontro com Cristo, mas não sabe como iniciar? O que os pastores diriam? Bem, por mim, diria que agora há muitas oportunidades que conseguimos ver quase todos os ensinamentos, tudo que a gente deseja na vida através dos nossos telefones, televisões, mas o muito mais é se dirigir à igreja. É lá onde você pode ter a solução. É lá onde você pode ter a salvação. Não existe mais ninguém que você pode viver a descansar, não ser ao Cristo. Cristo Jesus. É lá. Sim. E para aquelas pessoas que de alguma forma vão precisar de aconselhamento dos evangelistas, vão precisar de um direcionamento, de uma indicação, qual contato nós poderíamos entrar? Nós até agora não temos uma plataforma assim que podemos deixar, mas podemos deixar um número. Sim. Por exemplo, eu deixo o meu contato, a pessoa pode comunicar comigo, e lá marcamos um encontro, depois organizamos o dia, podemos conversar, podemos aconselhar, podemos encaminhar ao lugar certo. Então, poderia deixar o contato agora para aquela pessoa que está assistindo o podcast de casa e quer ter um aconselhamento de como alcançar a vida espiritual com Cristo. Bem, eu vou deixar meu contato de 87-023-6285. Repito, 87-023-6287. Muito obrigada, pastores e evangelistas, por este momento. As vidas serão renovadas a partir desta palavra de ensinamento que os pastores deixaram aqui ficar. Para você que encontra-se neste momento aflito, não se preocupe. A Bíblia bem diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Venha fazer parte daquilo que é a vida espiritual e até lá. Obrigado por ficares conosco em mais um episódio do 94.5 MHz. Que estas palavras toquem o teu coração e fortaleçam a tua alma. Voltamos no próximo domingo com mais um testemunho que revela o amor de Deus. Até lá, subscreve o canal Unires agora no YouTube e segue-nos no Instagram, TikTok para continuar ligado àquilo que Deus está a fazer. Fica na paz e vive com fé.